Jesus é o nosso Senhor. Amém. Preciso de um jovem de 16 anos. 16 anos. De 15 anos. Um voluntário, você. Amém? Você. Amém, irmãos? O Levi está representando vocês. E nesse momento, o Levi vai orar pela palavra. Que essa palavra possa ser infundida em nosso coração e nós possamos ser iluminados. Amém? Ora, irmão Levi. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade de todos estarmos aqui reunidos. Abençoa a palavra, que ela entre no nosso coração. Abençoa que a gente sempre esteja falando com o Senhor, não só quando a gente precisar. Amém. E que a gente veja Ele como nosso amigo, como nosso Pai, que a gente sempre pode contar com Ele. Abençoa a gincana de hoje também, para que a gente não possa machucar. E amém. Amém. Senhor Jesus. Adolescentes, nós estamos indo para a nossa segunda mensagem, cujo tema é Te vi e nunca mais fui o mesmo. Amém? Te vi e nunca mais fui o mesmo. Amém? Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor por essa conferência. E jovens, eu queria mais um voluntário. Vamos lá, quem pode me ajudar aqui? Você, vem cá, meu brother. Amém. Qual é o seu nome? Davi. Você é de qual localidade? Cadê? Presta o microfone. Amém. Qual é o seu nome? Davi. Aleluia. Qual localidade? Ribeirão. Pessoal, Davi, ele vai ter hoje um desafio. Davi, imagina que você está diante aqui de uma média de uns 80 a 100 adolescentes. Só que todos esses adolescentes, eles nunca enxergaram. Imagina isso. Eles nunca enxergaram. Agora, Davi, você tem o desafio de explicar para eles como que é a cor vermelha. A cor vermelha? Isso. Como que é a cor vermelha? Explica para eles como que é. A cor vermelha representa sangue. Isso. Estão falando no microfone? A cor vermelha representa sangue. E aí, vocês entenderam? Convenceu ou não? Porque vocês nunca viram sangue. Não convenceu, Davi? Pensa em outra maneira de você tentar mostrar para eles, levar eles a entender como que é a cor vermelha. E aí, alguém consegue? Você consegue? Obrigado, Davi. Vem cá você. Qual é o seu nome? Rafael. Rafael de qual localidade? Descalvado. Rafael, você está aqui diante dessa multidão de adolescentes, só que eles nunca enxergaram e eles têm a curiosidade de saber como que é a cor vermelha. Ó, silêncio, vamos lá com o Rafael agora para explicar para vocês. Vocês vão entender como que é a cor vermelha. Vai lá, explica para eles, e convença para eles como que é a cor vermelha. Vai lá. Eu ia falar que a cor vermelha é uma cor quente, uma cor vibrante. Para um cego que nunca enxergou, seria uma cor quente, vibrante, algo que representaria calor. Eu diria desse jeito. E aí? Legal? Mas, e aí? Qual é a cor do calor? Nenhuma. Você já viu o calor? Convenceu e não convenceu, né? Mais ou menos. Legal. Trouxe a sensação. Legal. Obrigado.
Irmãos, atenção que nós vamos falar de algo que é difícil de explicar. Nós poderíamos gastar aqui todos os argumentos para vocês, e vocês até poderiam, sim, trazer na mente alguma coisa que talvez pudesse explicar. Mas não é melhor ver? Não é melhor ver? O Rafael se esforçou, o Davi também se esforçou, falou do sangue, né? Mas ainda assim vocês não conseguiram ter uma clareza. O Evangelho, nós poderíamos gastar aqui todo o tempo tentando explicar para vocês, mas Deus decidiu abrir os olhos de vocês. E nós vamos falar hoje da experiência de um homem chamado Jó. Errou. Nós vamos falar sobre Paulo, amém? Lá se vai, Saulo e seu cavalo. Amém. Louvado seja o Senhor. Quem aqui conhece a história de Saulo? Saulo depois se transformou em Paulo. Você conhece? Legal. Que o Senhor nos dê graça para nós compreendermos um pouco dessa história. Tá? Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos. Atos capítulo 9. Desculpa, Atos 8. Atos capítulo 8. Amém? Então, aqui, para os irmãos entender o contexto, começou uma grande perseguição da igreja no livro de Atos, quando a igreja iniciou, no dia de Pentecoste, e a igreja começou a crescer. E só que os judeus, eles eram contra o povo do caminho, que era o povo que tinha recebido o Senhor Jesus, e passaram a ter um viver pela fé. E surgiu ali um homem chamado Estevão, um homem de boa reputação, cheio do Espírito, cheio de fé, cheio de graça. E esse homem anunciou o Evangelho para aquelas pessoas. E após ele anunciar, eles rangeram os dentes de raiva, porque eles não queriam que esse Evangelho fosse anunciado. E eles decidiram matar esse homem chamado Estevão. E eles reuniram ali, pegaram muitas pedras e começaram a apedrejar esse homem que estava falando do Evangelho. E neste momento, tinha uma pessoa ali junto, participando, consentindo, se alegrando com a morte de uma pessoa que era cristã. E esse homem é chamado Saulo. Aqui está no capítulo 8, fala assim: e Saulo consentia na sua morte. Então, como que Saulo ele aparece na Bíblia? Ele surge, ele aparece perseguindo as pessoas que eram do caminho do Senhor. Saulo era muito bravo. Ele aqui fala assim, que no capítulo 9, fala que Saulo, ele estava respirando ameaças de morte. Imagina assim uma pessoa que quer te matar. E ela está furiosa em cima de você, assim, esperando uma oportunidade para te matar. Essa pessoa era Saulo. Amém? E, além disso, prosseguindo o capítulo 8, fala assim que naquele dia se levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E o versículo 3. Saulo, porém,
assolava a igreja. Saulo, ele não entrava para brincar. O negócio dele era destruir. Se ele tivesse a oportunidade, ele finalizava. E quando ele começou a perseguir a igreja, ele entrava na casa das pessoas, prendia os pais. Imagina só, quem aqui tem os pais, o pai e a mãe que invocam o Senhor? São cristãos. Ainda bem que Saulo não vive hoje. Senão você ia ficar sem seus pais. Imagina só, Saulo, ele entrava nas casas e pegava os pais e levava preso. Essa é essa pessoa que nós vamos falar hoje. E além disso, ele não só prendia, ele matava essas pessoas. Saulo era um assassino em série. Indomável. Uma fera. Ele não tinha dó e não tinha piedade de ninguém. Só que tinha algo em Saulo que eu creio que é positivo. Porque Saulo fazia tudo aquilo e ele entendia que ele estava servindo a Deus. Saulo queria agradar ao seu Deus. Só que ele estava fazendo aquilo do seu jeito, da sua maneira. Jovens, você quer servir a Deus? Sim ou não? Vou dizer algo para você. Não sirva a Deus do seu jeito e da sua maneira. Antes de você fazer qualquer coisa, você precisa de ver. Amém? Imagina só, como você chama? Sofia. Legal, Sofia? Imagina que a Sofia, ela está muito interessada em fazer algo. O que você gosta de fazer, Sofia? Desenhar. Legal. Imagina que a Sofia, ela está muito empenhada, o sonho dela, o desejo dela é de fazer um quadro, um desenho, que ela fique famosa e tudo. Só que antes dela começar a desenhar, ela precisa de enxergar. Não é verdade, Sofia? Como que você vai fazer um desenho sem você ter uma visão? Pode fazer, mas talvez não vai ser tão atrativo assim, né? Saulo, ele estava fazendo, mas ele não tinha a clareza de quem era Deus. E no capítulo 9, seguindo, fala assim que Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote, que era um representante legal de Deus naquela época, e foi lá e ele pediu cartas. Olha, sacerdote, eu quero ir perseguir esses cristãos, eu preciso de uma autorização sua. E ele recebeu essa carta, e ele saiu em busca daqueles que estavam seguindo o Senhor, né? Seguindo o caminho do Senhor. E nesse versículo que fala assim que se caso ele achasse alguém que eram deste caminho, homens como mulheres, ele os levaria presos para Jerusalém. E seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Eu tenho uma dúvida aqui, talvez seja a sua. Saulo, ele estava de cavalo ou não? Porque todo mundo fala que Saulo caiu do cavalo, né? Vai ter até a musiquinha que canta, né, Daniel? E aí, Saulo estava de cavalo ou não? Estava de cavalo? Saulo e seu cavalo. Irmãos, eu não sei se Saulo estava de cavalo ou não. Mas aqui fala que uma forte luz, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor.
Então, aqui, eu quero que vocês, adolescentes, entendam algo. Saulo, ele estava sob o governo de quem? Ele estava sob o governo de Deus ou ele estava sob o império das trevas? Mas ele tinha, sim, uma certeza que ele estava fazendo o que Deus agrada. Mas se nós olhar o resultado era morte. Uma coisa eu tenho para dizer para vocês. Assim como Paulo, ele estava fazendo aquilo porque ele queria servir a Deus. O fato de você estar aqui, isso comprova e mostra que você quer servir a Deus. Assim como Saulo, talvez você tenha muitas dificuldades. Talvez você tenha até tentado. E mais errado que acertado. Mas você está aqui. Amém? E Saulo recebeu uma visão. Uma visão que transformou a vida dele. Que ele nunca mais foi o mesmo. Alguém que era perseguidor. Ele passou para o time dos que são perseguidos. Ele trocou de time. Alguém que matava. Agora ele se tornou alguém que leva vida. Alguém que perseguia. Ele foi transformado. E é isso que nós precisamos. Senhor Jesus. E que fala que uma forte luz brilhou. Como resolver a situação de um quarto escuro? Supondo que você chegou no seu quarto está escuro. Como resolver a situação? Boa! Acendendo a? Agora, imagina se você chega lá, Davi? Davi? Amém, Davi. Agora imagine que você chega lá assim no seu quarto. Ah, sai, trevas! Sai! Sai, trevas! Resolveria? Em nome de Jesus, sai! Irmãos, luz. Luz. Agora, o que Saulo precisava? De luz. Você teria coragem de lutar com Saulo? Hã? Quem que faz artes marciais aqui? O Lucas faz. Boxeador. Ah! Tá parado. Mas os movimentos faz. Dava para encarar Saulo? Você faz? Legal. Irmãos, contra as trevas, só tem algo para resolver. Luz. Jesus é a nossa luz. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, pelo contrário, terá a luz da vida. Você quer essa luz da vida? Eu quero essa luz da vida. Então, por isso que Saulo, quando ele estava indo matar os cristãos, uma forte luz brilhou para ele, para mostrar para ele que ele estava em trevas. E quando essa luz brilha, o que acontece com Saulo? Ele cai por terra. Alguém que estava acostumado a derrubar as pessoas, a arrastar as pessoas, a fazer essas pessoas sofrer. Talvez ele tenha visto dezenas, se não centenas de pessoas caídas diante dele, se implorando pelo amor de Deus. Não faça isso com meu filho. Não faça isso com a minha família. Eu te imploro. Agora esse homem duro, essa fera indomável, agora está caída no chão.
Será que existe alguma coisa impossível para Deus? Talvez talvez você diga, eu sou muito duro. Os meus pais é duro. O irmão que está do meu lado é duro. Difícil, né? Mas Deus pode quebrar. Amém? E logo quando essa luz brilha, aqui fica evidente que Deus deseja transferir Saulo do império das trevas para o reino de luz. Amém? Deus quer transferir você. Se talvez a sua vida até hoje tem sido de trevas, se talvez você se assemelha muito a esse personagem, chegou o momento de você ser transferido. Em Efésios 5, versículo 3 ao 10, na Bíblia Mensagem, fala assim: não permitam que o amor se transforme em paixão carnal. Vocês podem cair na ladeira escorregadia da promiscuidade, da perversão ou da cobiça desenfreada. Ainda que gostem de falar mal, os seguidores de Jesus devem usar a sua língua para o melhor. Nada de falar besteiras ou baixaria. Isso não condiz com o estilo de vida de vocês. Ação de graça sempre deve ser a marca da nossa linguagem. Não se deixem levar por esse viver de aparência. Deus fica furioso com as pessoas que transmitem aparência, mas não querem nada com Ele. Não seja nem mesmo amigos dessas pessoas. Antigamente vocês tateavam na escuridão, mas hoje a situação é outra. Irmãos, a situação de Saulo, quando ele recebeu aquela luz, se transformou em outra. Amém? Senhor Jesus. Romanos 13, versículo 12 ao 14, fala que vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. As obras que Saulo estava praticando eram obras de trevas. Revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia. Não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas revestivos no Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, os irmãos estão conseguindo compreender? Saulo, a obra que ele praticava era obras de trevas. Mas ele recebeu essa forte luz. Uma vez que Saulo agora foi transferido, ele precisa ser transformado. Transformado. Fala assim para o jovem que está do seu lado. Tudo aquilo que eu vejo, eu me transformo. Tudo o que eu contemplo, eu me transformo. O que você tem contemplado? Não precisa repetir isso, não. Deixa eu falar agora. Olha, se você assiste muito uma série, você vai começar a ter as características dos personagens daquela série. Se você contempla muito um amigo, você passa a ter as características dele. Tevão falou, pelo amor de Deus, aqui. Agora, se nós contemplarmos o Senhor como por um espelho, nós seremos transformados de glória em glória.
O que Saulo contemplou, isso, eu estava meditando sobre isso, sabe? Imagina algo que você deseja muito. Algo que você fala assim, se meus pais me dessem isso, poxa vida, eu contaria para todo mundo, eu faria ali, tiraria foto, postaria. É meu sonho isso. Isso mudaria a minha vida. Pensa aí, pensa em algo. Pensou? Pensou, Sofia? Quer falar? Sofia, você não vai falar, mas eu vou fazer uma pergunta. Você está disposta a morrer por isso que você pensou? Não está disposta? Naquilo que você pensou, você está disposta a morrer? Não? Agora, o que Paulo viu fez com que ele entregasse a sua própria vida. É sobre isso que nós estamos falando. É uma pessoa que quando você contempla, nada mais se torna valoroso para você. Saulo, ele abriu mão de tudo. Agora, o que leva uma pessoa a dizer assim, para mim, o morrer é lucro? O que leva uma pessoa... Paulo, quando ele estava indo para Icônio, Derbe, Listra, uma região, e lá ele pregou o evangelho. E quando ele prega o evangelho, pessoas eram salvas. Só que começou uma grande perseguição ali. E quando começou essa perseguição, eles apedrejaram a Paulo. Olha só, antes ele estava acostumado a dar pedrada, né? Bater é bom, né? Bater é bom demais. Mas apanhar é ruim. E Saulo, antes, aquele que dava pedrada, agora ele está tomando essas pedradas. E de repente essas pedradas começam a ferir. Ele começa a sangrar. E aí ele cai para o chão. A hora que ele cai no chão, as pessoas falam assim, agora chega. Porque ele morreu, chega. Vamos embora. E Saulo fica lá jogado, todo ensanguentado no chão. De repente, os discípulos reúnem e falam assim, vamos lá. Talvez sepultá-lo, né? Quando chega lá, Saulo está vivo. E numa situação dessa, o normal seria os discípulos falar assim, Saulo, levanta. Fica firme, Saulo. O evangelho é assim mesmo. O Senhor é conosco. O normal seria os discípulos encorajá-lo, não é? Aí Saulo que levanta e fala assim para os discípulos, fiquem firmes. Fortalecendo a fé deles. Nos importa, por meio de muita tribulação, entrar no reino de Deus. O que leva uma pessoa dessa após ser apedrejada? Eu falava, Deus, obrigado, Senhor, pela nossa parceria. Acabou nosso contrato, estou fora. Mas ele levantou. O que ele viu, irmãos? O que leva uma pessoa dessa após ser preso? Depois de ser açoitado diversas vezes, algemado dentro da prisão, ele cantar louvores. O que essa pessoa viu? Fala para mim. O que leva uma pessoa dessa? Ele viu algo que valia a pena. O que leva uma pessoa dessa? Ele ser orientado pelos irmãos, falou assim, Paulo, não vai para Jerusalém não. Que se você for para lá, eles vão te amarrar, vão te prender. O seu fim não vai ser bom. Ele fala assim, eu estou disposto a ir. Eu estou disposto a sofrer por esse meu Senhor. Eu quero ver isso, irmãos. Você quer ver isso? Eu quero ver isso. A vida de Saulo não foi só transferida de reino. Deus começa a fazer uma obra de transformação nessa pessoa.
Amém? Senhor Jesus. Tem uma biografia de um irmão que ele, na sua adolescência, quando jovem, ele não tinha uma experiência com Deus. E ele vivia uma vida promíscua. Bebidas, namorava muitas meninas, uma vida toda bagunçada. Só que teve um dia que ele encontrou o Senhor. E nessa biografia narra, esse irmão chama Agostinho. E nessa biografia narra que um dia ele andando, ainda jovem, próximo ao bairro que ele morava, e uma dessas meninas que ele chegou a namorar, começou a gritar, Agostinho! Agostinho! E quanto mais gritava, mais ele andava. Agostinho, Agostinho! E ela resolveu correr atrás dele. Correu, encostou nele assim, e ele virou e falou, Agostinho, você não está vendo que sou eu? Aí ele falou assim, você é você, mas eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é uma vida transformada. Para quando seus colegas te chamarem para talvez fazer as coisas que você fazia antes da conferência, você vai falar, eu não sou mais eu. Eu tive um encontro com o meu Senhor. Quando você for talvez acessar suas redes sociais, dentro de você vai ecoar uma voz dizendo, eu não sou mais eu. Logo, Cristo vive em mim. O resultado de nós vermos o Senhor, algo dentro de nós acontece. E foi isso que aconteceu com Saulo. Amém? Senhor Jesus. Aqui fala, Atos 26... Versículo 6 a seguir. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Não é aqui. Versículo 16. Vamos no 14. E caindo todos nós por terra, ouviu uma voz que falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, amém? Firma-te sobre teus pés. Após Saulo ver o Senhor fala para ele levantar. Jovens, é o momento de nós nos levantar, amém? Deus precisa de jovens de pé. E além disso, ele fala assim, firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci. Você acha que o Senhor vai aparecer para nós em vão? Estou aqui de boa, estou fazendo nada, vou lhe aparecer. Como é que você chama? Davi. Estou aqui de boa, fazendo nada, vou lhe aparecer para Davi. Oi, Davi! Beleza? Tchau, viu? Tchau, obrigado. Irmãos, é assim? Não é assim. O Senhor aparece, nos coloca de pé, nos firma. E ele fala assim, porque por isso te apareci. Então tem um motivo. Tem um motivo de você sair da sua casa e vir ter essa conferência. Tem um motivo
né, dessa palavra ser ministrada. Tem um motivo de Deus aparecer para você. Aí o Senhor fala assim, para te constituir. Então, aqui significa para fazer de você, para edificar em você, para transformar você em. Entende? Então, Paulo não era. E aí o Senhor fala assim, eu vou te constituir. Adolescentes, o Senhor vai te constituir. Aquilo talvez que seus pais não conseguiram, o Senhor vai fazer. Deus vai te pegar. Amém? Deus vai te pegar. Dá para fugir de Deus? Não dá não, né? Então, aqui a palavra, uma das palavras-chave que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Saulo não era. Deus estava transformando ele em. Quando você talvez olha para a sua experiência, você fala assim, eu não sou nada. Graças a Deus. Porque Deus vai transformar você em ministro do Evangelho. Testemunha viva do Senhor. Essa foi a experiência de Saulo. Amém? Uma vida transformada. Senhor Jesus. Só que em meio a tudo isso, tem sofrimento. Tem uma parte que fala assim que o Senhor falou, vá porque este é um vaso escolhido para mim e vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo nome do Senhor. Quem tem um iPhone aí? Uau! Imagine que você perca seu iPhone hoje. Isso é bom ou ruim? 10 conto, né? Meu Deus, R$10? Poxa. Perder não é bom, irmãos. Agora, eu sou meio leigo. Qual que é a última geração do iPhone aí? 16. Então, supondo que você tem um iPhone, qual que é o mais fraquinho aí? Não, o mais fraquinho é o meu. Supondo que você tem aí um Xiaomi, sei lá, um outro aí. Supondo que você perdeu esse. Aí agora você vai e encontra um 16. E aí? Valeu ou não valeu? Compensa ou não compensou? Legal. Isso, legal, isso mesmo. Você não achou. Alguém te deu. Pá. Mas você perdeu? Tá, não, mas aqui, eu vou te dar esse. Poxa, vem cá, obrigado, eu te amo. Legal. Bom, agora, aí você fala assim, eu vou perder meu tênis também. Tá. De repente pinta outro. Irmãos, olha aqui, é um exemplo simples. Mas com Deus é assim. Aquilo que você fica se apegando e entendendo que isso é de alto valor para você, quando você abre mão, você perde, o Senhor vem te dar algo muito melhor. Amém? Por isso que Paulo fala, considero tudo, sim, deveras, considero tudo como perca. Olha só o que ele viu. Quando ganha, é que ganha. Quando perde, é que perde. Quando ganha, é que perde. Ou quando perde, é que ganha. Confundi, eu estou igual a Dilma agora. Confundi a sua cabeça? Então, para vocês entenderem. Imagina que nós vamos jogar um futebol e tal. Ué, quem ganha é que ganha, não é verdade? Sim ou não? Quando no futebol aqui nós vamos jogar e tal, quem ganhou é que ganhou. Mas com Deus é diferente. Com Deus, quando você abre mão, quando você perde, é que você ganha mais do Senhor. Eu quero ganhar mais do Senhor. Senhor Jesus.
Aleluia. Quero fazer algo aqui com vocês. Oh. Quem aqui comeu bolo no pote? Quem não comeu? Você. Vem cá. Me ajuda aqui. Qual que é o seu nome? Lana. Da onde, Lana? De Araraquara. Palmas para a irmã Lana. Amém. Ó. Você não comeu bolo no pote? Tá. Então eu vou te dar um dinheiro para você comer um bolo no pote. Beleza. Legal. Pera aí. Tem troco, né? Quanto que vale um bolo no pote? 10. Vai me devolver o troco? Dá. Dá 2 bolos. Então você vai comprar para uma amiga sua. Bolo no pote, beleza? Já surgiu amigo de todo lado agora. Beleza, presta atenção que tem mais. Se vocês fizerem silêncio, vai rolar um picolé depois, hein? Senhor Jesus. Já conversou, já perdeu. Ó, Lana, você tem garantido aí já um bolo no pote. 2 bolos. Você trocaria o que você tem pelo que eu tenho na mão? Trocaria? E aí, o que vocês acham? Troca ou não? Vai lá. E aí? Não. Olha, pessoal, a Lana não trocaria. Por que você não trocaria? Porque minha amiga disse que não. Legal. Tá vendo? Tá sendo instruída, tá sendo influenciada. Mas aqui, e se eu te mostrar o que eu tenho na mão, facilita? Sim. Facilita. Facilita? Sim. Mas se eu não te mostrar, você não trocaria? Não. Tá, então pode sentar. Ganhou o bolo. Pode ir, é seu. Mas você quer mais, né? Você quer mais, né? Pessoal, aqui atenção. Atenção. É difícil mesmo, se você tem algo, em mãos, você trocar por algo que você não vê. É muito difícil, eu concordo com a Ana. Mas agora, se eu mostrasse para ela, ficaria fácil. Deus quer se revelar a você, para você trocar o seu modo de viver. Eu sei que é muito difícil nós mudarmos sem nós ver algo. Será que compensa? É arriscado? Será que vale a pena? Mas, de repente, vou pegar aqui. Tá. Porra. E aí, Ana? Ficou mais fácil agora? Troca? Agora eu que não troco. Tô fora. Eu perdi a oportunidade. Então, jovens, aqui atenção. Tá vendo que quando nós vemos, fica mais fácil de nós trocar de vida. Porque você sabe o valor. A vida que você tem hoje, talvez ela pode até ter um valor para você. Mas quando você vê Deus, você fala, Senhor, troca comigo, troca agora. Eu quero essa vida para mim. Eu quero mudar. Não é isso, Ana? Dá tempo, você quer? Senhor Jesus, vamos prosseguir. Agora, Senhor Jesus, tem algumas perguntas que quando Saulo vê o Senhor, ele faz. A primeira pergunta, ele fala assim:
Quem és tu, Senhor? Fica claro aqui que Saulo não conhecia o seu Senhor. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Saulo, ele teve essa experiência profunda. Lembra da experiência de Samuel? O Senhor chamou Samuel. Ele não estava conseguindo discernir quem falava com ele. Ele foi orientado: fala porque teu servo ouve. Essa conferência é a conferência de você falar assim: quem és tu, Senhor? O Senhor lhe apresenta para nós de diversas maneiras. Mas uma coisa é certa: existe uma voz dentro de você te chamando. Davi, Davi, Mateus, Levi, Camila, Líbia. E você vai falar: quem és tu, Senhor? E tem uma outra pergunta que Saulo faz. Deixa eu achar aqui. Vou ler aqui a passagem toda. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão levantaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, aqui, Saulo realmente ele ficou cego fisicamente. Saulo não só estava cego espiritualmente, ele ficou nessa experiência cego fisicamente. Ele dependia, para fazer todas as coisas, dependia de alguém. E durante esses 3 dias, o Senhor falou para ele: vai para uma cidade, tá, na rua chamada direita, na casa de um irmão chamado Judas. Lá ele vai te orientar. E quando ele chega ali, tá 3 dias orando, buscando o Senhor. E ele aparece agora para um servo chamado Ananias. E fala assim: Ananias, vá até lá essa casa, porque ela tem um servo. Você vai orar por ele. Ananias falou assim: não vou não. Eu conheço esse camarada, ele é matador. Vou não, vou não. Aí ele foi. E Ananias, quando ora por ele, lá fala que as escamas dos seus olhos caem. Então existia algo impedindo ele de ver o seu Senhor. Quais são as escamas que têm impedido você e eu de ver o Senhor? E quando essas escamas caem, quem que é a pessoa que Saulo vê? Ananias. Saulo vê Ananias. Aqui, adolescentes, quero deixar um princípio muito bom para vocês. Deus sempre coloca um Ananias para nos direcionar. Por trás de vocês, existem irmãos que querem dar direção para a vida. Naquele momento, Saulo ele não sabia o que fazer. E ele precisou de um irmão. Você precisa de alguém para te ajudar. Não tente viver uma vida de aventura sozinhos. Olha aqui para mim, atenção. Vocês precisam dos seus pais. Precisa dos líderes de vocês. Para serem orientados e direcionados. Amém? Ó Senhor Jesus. E logo após, antes disso, Paulo faz uma pergunta. Fala assim: Senhor, o que devo fazer? Primeiro ele pergunta: quem és tu, Senhor?
depois ele fala assim, Senhor, o que eu devo fazer? Né? Aqui fica claro que Paulo estava disposto, né, a receber ajuda. Você está disposto a receber ajuda? Sim ou não? Ou você é daqueles assim, eu gosto de fazer do meu jeito. Gosto da minha maneira, não quero que ninguém intromete, né, na minha vida e tudo mais. E para me concluir, ó Senhor Jesus, Paulo em Atos 20, ele fala assim, para mim, eu não considero essa vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. A sua vida, ela é preciosa para você mesmo, é porque nós não encontramos uma vida superior. Existe uma vida superior que quando nós encontrarmos, quando nós vermos, quando o Senhor abrir nossos olhos, mas não os nossos olhos físicos, mas iluminar os olhos do nosso coração, para que nós possamos ver por dentro, você vai estar disposto a falar assim, Senhor, eu só quero você. Tudo que eu tenho, talvez tenha importância, mas o Senhor é melhor para mim. A minha família é importante, mas se a minha família abandonar, eu não te abandono. Os meus colegas são importantes, mas se os meus colegas não quiserem o Senhor, eu te quero, Senhor. Nada mais me importa a não ser o Senhor. Uma visão que governa você. Para que daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, daqui 50 anos, você vai falar assim, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu falei uma palavra nova lá com o Juninho ficou me zoando, mas esse está no meu, como é que fala lá no meu dicionário, meu vocabulário, né? Conta-se uma história, né, que uma criança, né, ela viu algo. E o pessoal começou a pressionar ela para ela falar que não tinha visto. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu vi, ué. Depois que eu vi, não tem como eu desver. Você viu, não tem como desver ou desver, né? Irmãos, depois que nós vemos o Senhor, não tem como. Você viu, acabou. A nossa vida é transformada. Passa o que passar, haja o que houver. Daqui 5 anos eu vou ver o rosto de vocês aqui. Todos falando, irmãos, eu estou aqui porque eu vi algo. Daqui 10 anos eu vou ver vocês. Daqui 50 anos. Será que eu vou? Vou estar com 80, vou sim, né? Ou na glória. Amém? Jesus é o nosso Senhor, meus irmãos.